Graça e paz, irmãos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou aqui tirando um momento com Deus e a gente tem passado uns momentos um pouco difíceis relativo ao coronavírus. Cá em Portugal, por exemplo, nós já estamos na reta final. Hoje é dia 15, dia 18 vai abrir completamente. Provavelmente abrirá também as fronteiras. E os aviões vão de circular perfeitamente. Bem? A todos os nossos amigos e irmãos em Cristo Jesus, nós os cumprimentamos e saudamos com a graça e a paz de Cristo Jesus. E o meu intuito neste momento é compartilhar convosco um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Josué. Se você puder abrir, o livro de Josué é o capítulo, vamos ver aqui o capítulo 15. O versículo é o versículo 13 e leremos até o 19. Eu estava estudando já o livro de Juízes, mas voltei ao livro de Josué, porque o Espírito Santo me trouxe um entendimento sobre questões sobre as divisões das terras. E essas divisões das terras traz-nos uma experiência de vida cotidiana e também de vida espiritual. Traduzindo-se para a nossa vida espiritual, a gente vai achar coisas interessantes de grande proveito. O texto que leremos será capítulo 15, versículo 13 ao 19, diz assim: Caleb, filho de Jefoné, porém deu Josué uma parte do meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Criate Arba, isto é, Hebron. Este Arba era o pai de Anak. Dali expulsou Caleb os 3 filhos de Anak, Senai, Aimã e Tamai, gerados de Anak. Subiu aos habitantes de Debir, cujo nome destes era Criate Sefer. E disse Caleb: a quem derrotar Criate Sefer e o tomar, darei minha filha Aquissá por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, ou seja, tornou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. Este lhe deu a filha Aquissá por mulher. Esta, quando se foi a Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela, e ela apeou do jumento. Então Caleb lhe perguntou: que deseja? Respondeu ela: dá-me um presente. Ou seja, dá-me um presente. Deste-me terra seca, dá-me também fontes de águas. Então deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Entenderam? Eu poderíamos intitular o texto, e aqui acabamos de ler, como herança de Deus
vencendo inimigos e apropriando de terras e fontes inferiores e superiores. O texto fala relacionado e nos traz uma experiência relativo também a famílias e também a dois homens estrategistas que um era Josué, o outro era Caleb. Josué, um dos homens braço direito de Moisés, e depois assim sucedeu Moisés para a liderança e liderar e conduzir o povo de Israel e os introduzir à terra de Canaã, que se tornou Israel. Dois homens estrategistas, homens de guerra. Esses dois homens têm um histórico muito bom, porque na época em que Moisés estava vivo, ele permitiu e os enviou para que sondasse ou espiasse a terra de Canaã, para que trouxesse notícias boas, confirmando aquilo que Deus disse para o povo de Israel, que os levaria e os introduziria a uma terra que manasse leite e mel. Na visão espiritual, leite e mel simboliza para nós, na nossa vida espiritual hoje, leite fala dos primeiros rudimentos da palavra de Deus. Doutrina do batismo, arrependimento, salvação, crer, fé em Jesus Cristo. E conquanto que mel simboliza a palavra profética revelada de Deus. No entanto cuja Deus, quando foi se manifestar e chamar o sacerdote Ezequiel também para o ofício de profeta, Deus lhe mostrou um rolo e disse assim: olha, o que tu vês, coma. E ele comeu, ao seu paladar era doce como mel, mas quando bateu no estômago era amargo como fel. Por quê? A mensagem de Deus, ela traz um êxtase, ela é doce, ela é tremenda, ela é envolvente. Mas quando é uma mensagem de juízo, ela cai no estômago espiritual, na mente, no psique, e traz o quê? Preocupações a quem ama tanto o seu povo e a sua pátria. Então Deus prometeu ao povo de Israel que os levaria e eles estariam a um lugar, a uma terra que mandaria leite e mel, ou seja, uma terra produtiva, era cheia de pedregais, mas por baixo das pedras era riquíssima, era uma terra fértil em minerais para o crescimento de ervas, e plantio e lavoura. Mas então, por ordem ou mandamento do Senhor, diz o texto, no versículo 13, Deus ordenou a Moisés e Josué cumpriu isso e deu meia terra dos filhos de Judá a Caleb. Os únicos homens positivos que trouxeram boas notícias ao povo de Israel para os animar a possar-se da terra foi Josué e Caleb. E ele lutou contra os inimigos, lutou junto com Josué, batalhou e lutou em grandes batalhas e venceram, tiveram grande êxito, mas Deus deu uma ordem para que eles tivessem a probabilidade de apossar de uma parte da terra do povo de Judá, que futuramente seria um povo que levaria ou protegeria o centro da adoração de Deus em Jebus, Jerusalém. Então, foi-lhe dado, mas Caleb, ele fez uma ação tremenda para limpar a terra, o local onde ele tinha ganhado. Ele expulsou dali, Caleb, 3 filhos de Anak. Os Anaques eram filhos de quem? Eram filhos de Cã e Canaã,
melhor dizendo. E esses filhos, eles envolveram, ou as filhas deles, envolveram os filhos de Deus, ou seja, aqueles que foram criados por Deus. Alguns dizem que eram anjos. E aí nasceram gigantes na terra. E esses gigantes passaram a ser os Anaques. Também eram os Golias. E os filhos de Anak eram Senai, Aimã e Tamai, filho de Anak. E esses homens eram homens que tinham ali as suas casas, as suas famílias, tribo. Grande eles eram, e eram homens altos, fortes, e que eram violentos daquela terra. Mas Caleb os expulsou daquele local. Mas ele queria que esses homens fossem exterminados. Então ele tinha uma filha muito bela chamada Aquissá, e ele sabia que Otoniel amava ela muitíssimo. Então ele fez um desafio, ele levantou um desafio, ele disse assim: olha, aquele homem que vencer os inimigos desta terra, ou seja, da terra de Kiriat Sefer, eu darei a minha filha para casar com este tal. Então, Otoniel, movido de amor, cujo ele amava muito Aquissá, ele subiu e lutou contra os gigantes e os homens daquela terra e os derrotou. Também Caleb, ele derrotou Kiriat Sefer e a tomou Ele lutou contra alguns inimigos, mas o maior trabalho, a maior batalha, ou seja, para findar, limpar aquela terra, foi através de Otoniel. Otoniel, ele destruiu os inimigos, e aí então ele recebeu como sua esposa Aquissá. Nós vemos 3 filhos aqui de Anak. Esses 3 filhos eram homens que eram um problema na terra de Canaã, na região de Hebron e de Kiriat Rabá e de Kiriat Sefer. E os filhos de Anak eram Senai. Senai significa rosto, semblante branquiçado. Revela o quê? Anemia, fraqueza. Depois, Aimã, que significa irmão, unidade. Depois, Tamai, que quer dizer rosto franzido. É o tipo da pessoa que não concorda com nada, que coloca rebelião, que é rebelde, que é uma pessoa irreverente. No entanto, que eles todos eram descendentes de Canaã. O filho de Canaã foi um dos tais que, ou seja, Canaã foi um dos filhos que, a qual viu o seu pai, Noé, nu, e o zombou dele. Há teólogos que dizem que ele viu a nudez do seu pai, e foi daí que surgiu o homossexualismo. Porque naquela altura não era permitido que ninguém visse ou olhasse para a nudez do seu próximo. Então, entendemos que para Caleb e para Otoniel para possar da terra e da promessa de Deus para as suas vidas,
Eles venceram, todos eles e toda a família venceram nas suas vidas espirituais os inimigos que se opunham contra a promessa de Deus nas suas vidas. Venceram o que? A fraqueza espiritual. Venceram a unidade para com o mundo e seu sistema. Venceram também a rebeldia e a irreverência. Como eles eram filhos de Canaã, eles venceram também a promiscuidade sobre aquela terra. Os expulsou dali. Ou seja, fizeram verdadeiramente uma batalha espiritual e limparam aquela terra e trouxeram o quê? Trouxeram uma purificação àquela terra. E Otoniel recebeu Aquissá. Aquissá significa o quê? Significa a dor. No livro de Provérbios, capítulo 3 e capítulo 2 também fala o próprio Salomão dizendo sobre o que o seu pai o ensinou, a importância de buscar a sabedoria e que a sabedoria seria como adorno, ou seja, diadema para a sua cabeça. Então, propriamente, Otoniel recebeu para com a sua vida o adorno da sabedoria. E através da sua esposa, ela o instruiu e disse assim: vai ao meu pai, ou vamos ao meu pai e pedimos ele alguma coisa, fontes, porque a terra e a promessa que recebemos é seca, precisamos de fonte. Então, chegou ela ali, arranjou o seu jumento e foi ter. E então, o seu pai perguntou: o que deseja? E disse: olha, tu nos deste, ou me deste, um presente, mas uma terra seca. Dá-me também fontes das águas, fontes de águas. Então ele deu fontes superiores e as fontes inferiores. Sabe o que diz para nós no espiritual essa questão? Que quando nós lutamos e expulsamos os inimigos, espíritos imundos da nossa vida e do nosso meio, da nossa família, da nossa terra, e os eliminamos, recebemos o adorno da sabedoria. E com o adorno da sabedoria, nós adquirimos as fontes inferiores e as fontes superiores. As fontes inferiores são fontes da terra, que revela o conhecimento aprendido, a sabedoria empírica da terra, o conhecimento científico da terra, que são conhecimentos humanos para a nossa vida, do qual nós precisamos. E as fontes superiores são as fontes espirituais, conhecimento do alto. Então teremos conhecimento da terra e conhecimento do céu, para que o quê? A nossa terra não esteja seca e ressequida. Precisamos das fontes inferiores e das fontes superiores. Fontes da terra, fontes espirituais, ou seja, fontes superiores do céu. Essas fontes, as fontes inferiores são fontes do vale, e as fontes superiores são fontes do alto monte de Deus. Então aqui revela que Deus nos traz águas e conhecimentos do alto e conhecimentos da terra. Revela-nos também que Ele é Deus dos montes e Deus dos vales. O texto nos mostra que nós devemos ser como Otoniel, para adquirirmos o adorno da sabedoria e termos unidade e prosperidade na nossa família. Devemos buscar e pedir às autoridades, a maior autoridade constituída na terra, Deus, as fontes inferiores e as fontes superiores, fontes espirituais e fontes da terra, sabedoria do céu e sabedoria e conhecimento
da terra, adquirido, aprendido, vivido, experimentado e exercido para a glória de Deus. Aí teremos uma vida agradável, teremos uma terra e faremos da promessa recebida de Deus, quer seja ela o que for, faremos dela bênçãos para a nossa vida. Há muitas pessoas que receberam e ouviram falar de promessas de Deus. E que Deus disse assim, olha, eu vou te usar como ministro da palavra de Deus, como pastor, como missionário, como apóstolo, como profeta, como evangelista, como mestre. Ou outros Deus vai levantar como empresários, promessas de Deus. Ou Deus vai constituir sobre ele ou para ele uma família, vai lhe dar um bom casamento. Então, como nós devemos fazer? Como Otoniel. Lutar e expulsar e demolir, aniquilar todos os inimigos da nossa carne. Eliminá-los. E assim teremos o casamento com o adorno da sabedoria, a unidade. E teremos as fontes inferiores e superiores. Os conhecimentos do alto e os conhecimentos da terra. E faremos melhor uso das promessas de Deus recebidas. Esse texto nos faz alusão e o entendimento destes fatos. E eu tenho certeza que se nós tomarmos posse do que ouvimos agora e fazermos bom uso e buscarmos conhecimento do alto e conhecimento da terra, nós teremos êxito na face da terra e seremos bem-sucedidos para a glória de Deus. Irmãos, é uma reflexão que eu vos trago hoje e eu acredito que é de grande valia e eu sei que o Senhor Jesus vai vos dar capacidade de eliminar todos os inimigos da carne na nossa vida, na vossa vida. E teremos êxito e apropriaremos da promessa do Senhor com grande êxito. E teremos conhecimento espiritual do alto e conhecimento da terra. Iremos administrar muito bem todas as promessas que o Senhor nos dará e já nos deu. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe em Cristo. Agradecido por vocês nos ouvir e tomar posse dessa mensagem. Deus tem promessa para você. Está um dia lindo hoje com sol. Está chegando já o verão aqui em Portugal. No Brasil já está esfriando, eu tenho certeza. E eu desejo para vocês um mês e o resto deste ano agradável, bem sucedido e próspero para a glória do teu nome. Não tenha medo não, viu? O coronavírus abalou algumas economias de alguns países. Mas aos filhos de Deus, Deus deu e dará conhecimento do alto e conhecimento da terra para administrar esses dias e teremos êxito e prosperidade para a glória do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe em Cristo. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês. Que Deus abençoe em o nome de Jesus. Em nome de Jesus.